apresentação, vou até o final da 3.1, depois tu... Eu falo um pouco ali. Tá. Não, aí, eu acho que agora começou. Bom, então aqui tá os nossos trabalhos, eu, o Bruno e o Peterson. Os objetivos do trabalho, objetivos gerais, é realizar o experimento conforme o descrito nos enunciados. E os objetivos específicos, compreender o conceito da massa específica, da pressão hidrostática, a diferença entre densidade e massa específica. No referencial teórico, a gente decidiu colocar sobre pressão hidrostática, descrever um pouco sobre ela, a fórmula, descrever bastante ali sobre esse gráfico ali, essa imagem ali, que é interessante, falar sobre que a pressão hidrostática só vai mudar verticalmente e não horizontalmente. Falar sobre o teorema de Stevens, que a gente calcula depois, que a gente soma a pressão atmosférica com a pressão hidrostática para dar a pressão total. A lista de materiais que a gente utilizou, conforme o professor passou para a gente, na 3.1 a gente utilizou gasolina como fluido, a gente utilizou o simulador que o professor passou o link, as nossas referências bibliográficas. Aqui está a descrição do experimento. E aqui começa as nossas atividades do experimento. A 3.1, ali no nosso caso, a 4.1, para um fluido previamente determinado sob a gravidade terrestre, faça 5 medições de pressões diferentes, em profundidades diferentes, sendo que uma delas deve ser no fundo, a norte de cada par, e uma tabela é a presente. Então, as nossas profundidades eu decidi colocar 0,4, 1, 1.4, 2 e 3. Decidi colocar essas aí porque na régua ali era mais fácil de detectar elas. A pressão na simulação, foi o que eu encontrei no manômetro, está ali 104,194, 108,284, e a coluna do lado é a teórica, conforme eu calculei na forma da pressão hidrostática. Na 2, ali, utilizando o software de sua preferência, no nosso caso, a gente utilizou o Excel, faziam gráficos com os pontos obtidos na tabela anterior, e adicionar 2 linhas, uma linha da simulação, que é o que a gente encontrou no manômetro, e a outra linha que é a de tendência linear, e exibir a equação no gráfico. A nossa equação foi 6,86 vezes a distância, que é a profundidade, mais 101,33, que é a pressão atmosférica. No caso, uma ATM é isso aí em quilopascal. Então, o gráfico não ficou com uma reta muito linear, porque a diferença ali, a distância entre 1,4 e 1,4 para 2 é diferente. Então, qual que é o significado físico da inclinação da reta obtida? A pressão hidrostática depende só da profundidade, porque a massa específica do fluido que a gente está estudando não vai mudar, a gravidade também não vai mudar, é constante. O único valor que vai ser variável é a profundidade. Então, no nosso caso, a pressão hidrostática total só vai depender da profundidade do ponto estudado pela gente. Então, a 3.1 seria isso aí. Já na 3.2 ali, como o enunciado diz ali, você vai precisar determinar a massa específica de um fluido desconhecido, utilizando todos os conhecimentos adquiridos até aqui. Existem 3 fluidos, A, B e C. No nosso caso, era o fluido A. Você irá trabalhar apenas com um escolhido pelo professor aleatoriamente, que no nosso caso é o fluido A em Marte. O que aconteceu? Com os dados que a gente tinha ali obtido no software, né? A gente conseguiu identificar conforme a fórmula aqui o delta P. A gente tinha o delta P, a gente tinha o delta P, a gravidade e a altura que a gente escolheria. Então a gente precisaria isolar o ρ aqui para conseguir identificar a massa específica desse fluido. Então a gente fez o cálculo, que daí no final vai dar ali, em resumo, é o delta P dividido pela gravidade vezes a altura. A gente acha o ρ do fluido desconhecido, né? Uh, eu tô sem voz hoje. Então, a massa específica que a gente obteve aí desse fluido é 1.170,45 kg força por metro cúbico.
que a gente, nas pesquisas que a gente fez, o que se aproximou mais disso daí é o do Mar Morto, né? É a massa específica do Mar Morto, que é cerca ali de 1.240 quilogramas por metro cúbico. Então a gente conseguiu concluir, né, trabalhando ali no trabalho, que a variação, né, ali a variação da pressão é determinada basicamente pela profundidade. Então a gente botou uma relação ali conforme a fórmula, que é 6,86 vezes a altura, né, ou a profundidade, mais a pressão atmosférica. E também conseguimos identificar ali a massa específica do fluido, que era desconhecido até então, e fazendo os cálculos ali, isolando o rodo na fórmula, a gente conseguiu identificar esse valor que era semelhante ao do Mar Morto. E era esse o nosso trabalho. Deu até mais tempo que o necessário, mas é isso daí. Tem Preparar a como cortar gravação. esse trabalho? Hã? Tem como cortar o tempo daí?